Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Alexandre Boiago e eu estou trazendo hoje para você a solução definitiva para a criação de e-books profissionais, robustos e sem erro. Então, para você que quer construir materiais para entregar para os seus alunos, para você que deseja criar as suas próprias PLRs, você está no vídeo certo, pessoal, porque eu vou te mostrar o passo a passo através de várias técnicas que eu utilizo lá no meu treinamento IA Suprema, que é um treinamento de inteligência artificial, e dentro desse treinamento eu tenho um módulo de engenharia de prompts, onde eu abordo as chamadas NLPs e LLPs, mas você não precisa se preocupar com isso. A única preocupação que você vai ter é basicamente copiar e colar aqui que o seu e-book já vai sair praticamente pronto. Então, vamos lá para a receitinha para o que você vai precisar para confeccionar o seu e-book. Então, a priori, pessoal, você vai precisar do ChatGPT. Também é possível de fazer no Copilot. O Copilot aceita muito bem comandos de NLPs e LLPs, mas hoje eu não vou entrar em detalhes do que são esses conceitos aqui. Mas eu vou até utilizar o ChatGPT por uma praticidade e um costume maior dos usuários. Eu não estou aqui com a minha conta paga. Veja que eu estou com a minha conta gratuita, para você ver que nem precisa utilizar o ChatGPT pago para isso. Eu tenho o meu próprio GPT criado para fazer esse tipo de trabalho, mas eu vou isolar tudo aqui que precisa pagar e vou trabalhar 100% grátis aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos precisar, então, para trabalhar, dois GPTs abertos. Você pode abrir aí o navegador, abre duas abas do ChatGPT e coloca aí chatgpt.com em cada uma delas. Você também vai precisar de dois documentos aqui do Word abertos. Ah, Alexandre, eu não tenho conta aqui no Gmail, a minha conta é da Microsoft. Não tem problema, você pode abrir dois arquivos do Word aí no seu computador também ou online. Se você tem o Office 365, não tem problema, você pode abrir dois. Com um, até daria conta do recado, mas eu prefiro trabalhar com dois que fica um pouquinho mais organizado. Você também vai precisar utilizar uma inteligência artificial para a criação de imagens que eu utilizo muito e gosto bastante dessa IA, que é a Ideogram. O Ideogram, o que ele tem de diferente para outras IAs? Eu utilizo particularmente aqui para os meus trabalhos, extra escola, para os meus trabalhos de desenvolvimento e etc. Eu utilizo o Midjourney. Só que o Midjourney é pago e um pouquinho caro. O Ideogram, ele te dá alguns créditos para você, algumas gerações, né, em créditos diárias para você fazer as suas criações. Sem contar que ele permite a inserção, assim como nós temos aqui nesse criativo ou até nesse aqui, a inserção de textos dentro da geração das suas imagens, o que é uma dificuldade muito grande para as IAs de geração de imagens hoje. Veja que eu estou completamente atualizado, dia 25/7 de 2024. Então, até o presente momento, nem o Midjourney aceita muito bem textos dentro das imagens. E essa IA aqui, além de ser gratuita, te dá essa possibilidade. E eu também resolvi trabalhar com o Canva para a diagramação. Eu ia trabalhar com o Gamma App, mas o Gamma App ele traz um pequeno inconveniente que ele traz uma login ali no final, fica logo dele quando a gente utiliza a versão gratuita. Porém, eu estou preparando um outro conteúdo que eu vou ensinar você a criar esse e-book. Eu vou aproveitar até essa aula e vou criar uma sequência para utilizar esse e-book, jogar lá no Gamma App grátis e fazer a remoção dessa logo. Eu acho que vai ficar melhor estruturada a aula se nós fizermos isso. Então, vamos lá, mãos à obra.
Abra aí no seu computador, então, dois chats GPT, dois documentos, pode ser do Word ou aqui do Google, eu prefiro do Google. Um eu vou armazenar a estrutura, o outro o e-book. Pode abrir o ideogram, fica tranquilo que no momento em que nós formos criar a capa aqui no ideogram, eu vou mostrar para você como você faz a criação da sua conta. E também, claro, você já pode ir abrindo o Canva aí no seu computador. Beleza? Então, vamos lá, mãos à obra. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é abrir aqui nesse primeiro GPT, nesse primeiro chat, e executar um prompt que eu vou te passar. Esse prompt, a explicação dele, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, na descrição da nossa aula, beleza? Então, simplesmente você vai colar ele aqui. Veja que esse prompt ele é bem extenso. Em páginas A4, ele está dando 13 páginas. Então, esse foi um treinamento que eu criei utilizando até uma linguagem natural de processamento, além de utilizar também uma outra linguagem, que é uma linguagem de treinamentos de modelos de IAs. Então, eu fiz um mix aqui dessas duas possibilidades de treinamentos aqui dentro do nosso chat. Então, aqui eu acabo de colocar para você todo esse prompt, basta você colar para você confeccionar o seu e-book. Você vai colar e vai pressionar Enter. O que esse treinamento, ele está dando um treinamento aqui para o nosso chat. O que esse treinamento vai fazer? Ele vai criar todo um processo estrutural de entendimento desse GPT. E aqui eu coloquei várias referências, se eu não me engano, eu coloquei 5 ou 6 referências bibliográficas para que o próprio ChatGPT consulte essas referências e crie padrões de e-books que a indústria pede. Então, a sua tarefa vai ser a seguinte: ele vai retornar aqui 5 perguntas. Basta que você responda a essas 5 perguntas, e são perguntas simples. São perguntas: qual é o foco principal ou tema central que você deseja que o e-book aborde? Então veja que são realmente questões muito simples. Quem é o público-alvo específico para o e-book? Pode descrever brevemente as características demográficas, os interesses desse público? Quais são os seus objetivos com esse e-book? Por exemplo, você quer gerar um lead. Se você não é da área de marketing digital, o lead ou prospecto é um potencial cliente. Muita gente utiliza de e-books, principalmente, para capturar esses possíveis clientes. Ou você quer, por exemplo, para educar um público. Muitos professores, principalmente hoje, eu mesmo nas minhas aulas aqui do offline, eu utilizo e-books em algumas disciplinas para educar o público. Você quer promover um produto ou um serviço específico, enfim, você vai fazer a resolução dessas perguntas. Como? Basta que você copie, Ctrl C, e cole, Ctrl V. Para você dar um espacinho aqui entre uma e outra, no ChatGPT, se você não tem esse conhecimento, basta você pressionar a tecla Shift e Enter do lado aqui da pergunta, que ele vai quebrar a linha para você. Isso é importante, pessoal, até para o próprio ChatGPT entender. Não é muito legal você condensar toda a informação aqui, beleza? Mas se você tiver dúvidas aqui nessas perguntas, a gente vai fazer um trabalhinho melhor ainda, que é pedir para que o ChatGPT responda as perguntas para você. Isso vai fazer com que ele dê respostas extremamente robustas e extremamente grandes. Então veja que você vai sinalizar para ele, porque ele já tem um treinamento prévio, que é esse prompt grandão que nós colocamos aqui anteriormente, que ele reúne uma série de informações aqui dentro, referências bibliográficas, etc., para que ele possa estruturar esse e-book para vocês. Então, o que você vai fazer? Veja que eu coloquei, responda de forma completa e detalhada essas perguntas abaixo para criar o e-book com o nome
Então você vai colocar apenas o nome, o título do seu e-book. Eu poderia colocar N possibilidades aqui. Poderia criar aqui, se eu fosse criar, por exemplo, PLRs, nichos que estão na moda, como emagrecimento, vivendo de marmitas fit, que eu, inclusive, eu dei um treinamento presencial sobre isso e nós criamos um de emagrecimento saudável em 21 dias, perca a barriga em 90 dias, e criamos também um de 10 passos para ficar rico ainda em 2024. Então ele trouxe aqui informações muito boas. Então, se você quiser, você pode responder, se você tiver um bom argumento e completar bem essas lacunas, essas perguntas que ele está fazendo, você pode fazer tranquilamente aí. Se você tiver dúvidas, então você vai utilizar aqui o próprio ChatGPT para que ele possa criar respostas bastante robustas aqui para gente. Então eu vou criar um e-book aqui, vou colocar, pode ser utilizado até como PLR, não tem problema. Eu vou colocar aqui 10 passos para ficar rico em 2024. Então coloquei o tema e lancei as perguntas abaixo. Vou pedir para que ele mesmo responda. Então veja que vai ser bem rápido. Talvez o seu não saia dessa maneira, né? Ele já saia direto. Aqui ele está perguntando qual, qual estilo de resposta eu prefiro. Então veja que as respostas são parecidas, eu ainda não li, mas aparentemente essa resposta aqui está um pouco. Bom, a primeira está um pouco mais abrangente. Deixa eu dar uma olhada. Quem é o público-alvo específico? Veja que ele encontrou aqui até uma sugestão de público. Pessoas de 25 a 45 anos. Aqui ela está mais sucinta. Olha que legal, as características demográficas, quais são os interesses. Então, eu gostei mais desse dois aqui, ó, os principais objetivos do e-book, né? Olha que legal, pessoal, ele trouxe até algumas referências muito boas aqui pra gente. Então, e veja que ele também já criou a estrutura ou o formato que o e-book vai ter. Então, eu vou clicar aqui nessa 2 que eu gostei mais. Agora, veja bem o que você vai fazer. Esse prompt, como eu utilizei dois modelos, assim como eu falei para você, se você fizer as questões, ele tem a possibilidade de avaliar o seu trabalho. Para ele, inclusive, sugerir melhoras, mas eu não vou entrar nesse momento nesse mérito. Se você tiver dúvidas, quiser entrar em contato comigo, aqui pelo YouTube ou então pelo Instagram, pode entrar em contato no momento em que você quiser, que eu vou te responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu prometo que eu vou responder. Então, tem como você criar aqui é quase, não é, tá? Mas é quase um agente de IA. É quase um funcionário trabalhando para você e melhorando aqui o seu produto. Mas aí o que você vai fazer então? Você vai copiar todo esse conteúdo aqui, ou seja, todas as questões que foram respondidas, que você poderia ter respondido. Mas nós fizemos a opção em pedir para que o chat GPT respondesse para a gente. Então veja que eu copiei até o final que ele colocou aqui, que são as apêndices. Então vou pressionar aqui Ctrl C. Vou copiar esse conteúdo. Vou nesse primeiro documento aqui que eu abri do Google e vou colar aqui. Por que que eu vou colá-lo aqui, pessoal? Para que eu tenha a estrutura gravada aqui. Você já vai entender o porquê. Eu vou dar um nome para ele, até porque eu vou disponibilizar esse material também para consulta no final da aula. Então vou colocar estrutura do e-book. Legal? Agora eu vou voltar aqui no ChatGPT. Lembra que ele está copiado e eu vou fazer o quê? Para que realmente ele crie esse e-book de uma maneira extremamente estruturada, eu vou editar esse cara aqui. Isso porque, né, esse prompt anterior que eu criei, ele pede uma estrutura e respostas para as perguntas.
Talvez você possa se perguntar: eu não poderia colar aqui embaixo e executar? O ideal é você não fazer isso. Por quê? Se você fizer isso, ele lembra que todo chat, cada chat do ChatGPT, se você ainda não sabe ou já sabe disso, ele vai utilizando tanto as suas perguntas quanto as perguntas dele, suas respostas e respostas dele como um treinamento do próprio chat. Então, se você lança essas questões aqui abaixo e simplesmente coloca aqui e lança, ele pode usar as perguntas sem resposta e misturar com as perguntas com resposta. E aí ele pode trazer um resultado não muito agradável. Então, por isso que nós vamos editar. Só que no momento em que você for editar, é muito importante que você leia aqui a estrutura, principalmente que ele criou do e-book, para você ver se você tem a possibilidade de utilizar essa estrutura, se ele retornou corretamente. Porque se ele não retornou, se você acha que ficou faltando alguma coisa, então você vai complementar. Legal? Então veja que eu tenho aqui, capítulo 1, estabelecendo metas financeiras, educação financeira contínua, criação de múltiplas fontes de renda. Então veja que ele está colocando aqui vários tópicos. Talvez algum tópico desse não seja interessante, você pode remover. Ou, bem como você pode sugerir. Eu sei que aqui já tem criação de múltiplas fontes de renda. Aqui eu vou colocar logo abaixo mais um capítulo, então. Como que eu vou fazer? Ó, veja que eu pressionei o Shift e pressionei o Enter. Eu vou colocar aqui um outro capítulo. Ah, Alexandre, eu posso colocar esse capítulo aqui dentro do Word? Também pode, não tem problema nenhum. Se você quiser colocar aqui, não vejo problema. Você vem aqui, capítulo 4. Veja que eu nem vou me atentar a colocar negrito aqui, nem nada. Ó, 10 ou 20 formas. Ah, vou colocar 10, acho que 20 é muito, pessoal. 20 formas de fazer. Opa! Renda extra. Isso que eu escrevo errado, pessoal, é um probleminha aqui que eu tenho, tá? De escrita errada mesmo. Mas tudo bem, a gente corrige. Só que no momento em que eu coloquei aqui, pessoal, o capítulo 4, eu vou ter que entrar aqui e alterar. 5, 6 e assim por diante, tá? Então nós vamos ter que alterar esses capítulos. Isso porque eu não quero que ele misture capítulos aqui dentro do nosso e-book, beleza? Então veja que agora sim ficou certinho. Então eu vou copiar tudo. Opa, localizar não. Deixa eu selecionar, vou copiar tudo, vou lá no nosso prompt, que está em edição, e vou colar agora as perguntas respondidas. Legal? Vou colar aqui e vou enviar. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar essa estrutura que nós acabamos de colocar aqui, essa estrutura do e-book. Isso porque, veja que agora ele está trazendo algumas sugestões de algumas linhas, então 4, 5 linhas aqui, do que vai ter dentro do nosso e-book, dentro de cada área dele. Veja que magnífico isso aqui, gente. Isso é muito interessante. Então, nota que agora ele está estruturando o nosso e-book. Então, vou aguardar, ele já está finalizando. Tá? Então, já está aqui no 10, agora no 11, que é o final, algumas sugestões de elementos visuais. E agora ele acabou de criar o planejamento. Mais uma vez, veja que ele pergunta se você quer aqui que ele melhore todo esse e-book. Eu vou falar que não. Eu vou simplesmente, então, copiar essa estrutura do e-book. Eu vou vir aqui e pegar a estrutura, ó, estrutura, né, da proposta para o e-book 10 passos para ficar rico em 2024. Vou até lá embaixo, até aqui, até na apêndice. Se você não quiser apêndice ou não quiser a conclusão, não tem problema. Então, vou pressionar Ctrl C e volto aqui na estrutura do nosso e-book. E eu vou fazer o que nesse momento?
eu vou colar aqui embaixo. Se você quiser quebrar a página, enfim, aqui não tem muito problema, porque você está criando uma estrutura. Então, vou vir aqui e colar. Veja que ele criou uma estrutura com 5 páginas para o nosso e-book. Imagina o quanto tempo você gastaria se você fosse começar do zero aqui, através do Docs, criar uma estrutura para o seu e-book. Provavelmente você gastaria um tempinho considerável para criar só a estrutura. Agora imagine a confecção. E veja que aqui nós estamos aí há alguns minutos, praticamente uns 20 minutos, trabalhando aqui na confecção e nós já temos toda uma estrutura. Isso porque eu estou explicando. Porque se eu for apenas criar, eu te garanto que em menos de 10 minutos o e-book vai estar pronto. Depois que você acostumar, você vai ver que com 10 minutinhos aí seu e-book está pronto. Então agora eu colei aqui e eu tenho a estrutura. Então o papel desse primeiro chat aqui acabou, cessou. Qual é o papel dele então? Criar a estrutura para o e-book. Esse é o primeiro passo. Então acabou. Agora nós vamos para o segundo chat. Esse segundo chat eu vou utilizar agora uma outra técnica de escrita de prompt, que eu vou colar aqui, vai estar também no documento que eu vou passar posteriormente para vocês, e veja que nós temos aqui. Estou produzindo o e-book e criei um planejamento detalhado para ele. Por favor, estude todo o conteúdo presente na seção Planning. Então, lá no meu treinamento até explico bem por que eu utilizo o inglês. Após isso, produza cada parte do e-book de maneira completa e sequencial. Então, o que você vai fazer? Toda essa estrutura que nós acabamos de colar aqui, que são, lembra, as questões respondidas mais a estrutura, você vai colocar ela aqui dentro. Então, você vai apagar essa frase, conteúdo aqui dentro, e vai colar tudo entre essas duas chaves. Isso na programação tem nome, isso chama-se expressão, mas eu não estou aqui hoje para falar de programação. Então, abaixo ele tem algumas instruções. Veja, todos os textos devem ser claros e utilizar uma linguagem rica em exemplos que facilitem a compreensão dos leitores. Gere sempre conteúdos extensos para que o e-book, ao final, seja robusto e rico em informações. Então agora vou clicar aqui e gerar. Ele está estudando, né? Ou já estudou, aliás. Tá vendo que ele está atualizando a memória? Isso é muito importante para o ChatGPT, que ele está realmente aqui em processo de estudo. Ele está entendendo o seu e-book. Olha que legal, pessoal. Então ele criou aqui todo um processo de estudos para o seu e-book. Veja que ele está criando aqui vários exemplos. E esses exemplos, imagine que seria uma explicação que ele está te dando. Veja que isso é uma explicação que ele está te dando, como se ele estivesse sugerindo essa estrutura aqui para você, muito mais detalhada, que ele ainda não está escrevendo o e-book para você, tá? E um ganho que nós temos a partir de agora, isso nós tivemos no fim de semana passado, foi que o ChatGPT 3.5 foi descontinuado. Então agora veja que ele sugere links, e esses links possuem conexão com a internet, porque ele traz agora o chamado ChatGPT 4 Omni Mini. Então nós temos um grande avanço aqui. Então, beleza, maravilha, nós temos agora todos os nossos capítulos aqui devidamente formulados, então, pelo ChatGPT. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, então, criar o nosso e-book. Então ele fez todo esse estudo, ele passou, é interessante que você dê uma olhada aqui, porque talvez, se você não gostar aqui de alguma informação, de algum item aqui, é importante que você avise-o,
tá? É importante que você venha aqui no prompt e coloque, olha, gostaria de mudar tal parte, enfim. Nesse momento, simplesmente eu vou colocar. Dá para você simplesmente colocar aqui, introdução, e ele já vai começar. Ou comece pela introdução. E agora eu vou dar a explicação, vou pausar para que também esse vídeo não fique com muito tempo, senão ele vai ficar gerando, mas veja que legal. Ele traz uma introdução explicando do que se trata o e-book. Veja que agora o objetivo desse e-book ele está bem detalhado. Olha lá, ele traz um breve resumo de tudo que o leitor vai ter aqui dentro do e-book. E você vai fazer o seguinte: aquele segundo documento que nós criamos, você vem aqui e coloca o nome do seu e-book. Então, e-book 10 passos. Opa, eu coloquei igual. E-book 10 passos para ficar rico ainda em 2024. Então, nós temos aqui todos esses passos, legal? E aí você vai fazer o quê? Eu recomendo que a cada tópico que você vai criando, você copie e cole aqui. Se você estiver trabalhando aqui no Docs, você pode, ao final, pressionar Ctrl e Enter, que você vai quebrar a página, deixando cada capítulo em uma página. Depois, se nós formos trabalhar lá no Gama App, isso vai ficar muito mais fácil para nós podermos trabalhar aqui com a confecção desse e-book. Agora, o que você vai fazer? Você vai gerar então o capítulo 2. Simplesmente você vai vir aqui no seu planejamento, tá? Que nós temos então o nosso planejamento, copia, vem aqui, cola e dá Enter. Veja que ele vai começar a gerar o capítulo 2. Veja que eu não coloquei continue. Se você escrever continue, ele vai continuar já escrevendo então o capítulo 2. Opa, eu acho que eu pulei o capítulo 1, gente. Mas não tem problema. Ele só vai ficar um pouco confuso aqui. Ele, na verdade, não, né? Eu vou ficar um pouco confuso, mas eu não vou pausar até ele não terminar. Deixa só ele finalizar aqui, porque veja que ele não vai alucinar, ele não vai perder a linha de raciocínio, mesmo eu pedindo o capítulo 2, isso não tem problema. Ponto fundamental, gostei que aconteceu isso. Essa conversa foi útil até agora? Sempre dê o feedback para o ChatGPT, sempre que ele perguntar, sempre. Porque isso vai refinar cada vez mais o seu chat ou a memória do seu ChatGPT. Então eu vou clicar aqui e dizer que foi útil, tá? E vou pedir então para ele gerar o capítulo 1, tá? Veja que ele vai gerar o capítulo 1 sem problemas. Nesse caso, pessoal, eu não vou poder colocar continue ao final, senão ele vai gerar o capítulo 2 e pode ser que ele gere o capítulo 2 um pouquinho diferente aí do que eu esperava de resultado. Então, até que ele vai gerando, vou te explicar aqui o que eu vou fazer, vou pausar para a gente ganhar uns minutos aqui. E você também ir confeccionando o seu e-book aí. Eu vou fazer aqui a cópia, então, do capítulo 1, vou colar aqui logo abaixo. Eu vou precisar voltar lá no capítulo 2, copiar e colar na sequência para que ele gere essa sequência, então. Legal? Então vou pausar o vídeo aqui. Poderia até continuar, isso aí ia ver que não ia demorar nem 5 minutos, mas eu vou pausar aqui. Já nós voltamos com o conteúdo devidamente colocado aqui dentro do nosso documento aqui do nosso Docs. Então, até já! Pois bem, meus amigos, voltei e agora já com o meu e-book aqui completo, com impressionantes 39 páginas. Dá uma olhada nisso aqui, minha gente. 39 páginas ficou esse e-book aqui em pouquíssimos minutos, com referências bem estruturadas, com uma conclusão impecável, com conteúdo impecável. Eu até tive a curiosidade de dar
uma rolada aqui para verificar aqui o conteúdo. Cara, um conteúdo perfeito, fantástico, fantástico. Um conteúdo digno realmente de, se você for vender esse e-book aqui, um PLR, de você cobrar aqui tranquilamente por um PLR desse aqui R$ 50. Um PLR desse aqui por R$ 50 você vende igual água. Então, nota que um e-book extremamente extenso, completo, e que se você fizesse sem souber, né, o que você está fazendo, principalmente na geração do seu prompt, se simplesmente você colocar, olha, gera um e-book aí para mim de 39 páginas, faça o teste, né, da maneira mais convencional que normalmente o pessoal utiliza, você vai ver que ele vai gerar ali pouquíssimas instruções. Então aqui agora eu tenho algo fantástico, fantástico, fantástico. Agora eu vou pular então para a parte da capa. Para capa, pessoal, eu vou utilizar o ideogram. O ideogram, então, é uma inteligência artificial, assim como eu falei lá no começo, geradora de imagens e que aceita uma personalização de texto muito boa e já está funcionando também textos em português e prompts em português. Só tem um pequeno, mas bem pequeno detalhe aí, pessoal, que você deve se atentar. Por enquanto, ele não está identificando muito bem a acentos, C cedilha. Ai, Alexandre, e agora? O nome do meu produto tem uma C cedilha, tem um acento. O que eu tenho que fazer? O nome do meu e-book, né? Tem um acento, alguma coisa. Construa a expressão sem o acento. Talvez, pessoal, ele erre aí no meio do caminho a escrita, fique faltando uma letrinha, alguma coisa do tipo. Mas como ele te dá direito a criar, se eu não me engano, são 12 criações, e cada criação dessas 12 ele cria 4 variações dessa imagem. Dá para você pedir para gerar novamente essas imagens, não tem problema. E aí, o acento que ficar faltando ou a C cedilha, você entra lá no Canva, hora que for fazer a capa ali do seu e-book e acrescenta ela sem maiores problemas, legal? Então, vou citar alguns exemplos aqui, eu não vou ficar esperando o tempo de geração, que normalmente leva 30 segundos, mais ou menos 40 segundos para gerar. Pode ser que leve um pouco mais, depende da carga de geração do momento. Então, se eu for criar 2, 3 variações aqui, eu vou pausar até para escolher uma capa melhor. Bom, estamos de volta aí. Acabei cortando um pedacinho que eu não gravei a última fala antes de pausar o vídeo. Eu acabei pausando para efetuar logoff na conta para te mostrar como é fácil você criar a sua conta no Ideogram. É muito simples. Você simplesmente acessa o Ideogram, ele vai entrar aqui nessa tela de login. Veja que ele sugere várias coisas aqui com textos, já as imagens, que é o principal diferencial dele, e você vai fazer o seu login, ou com a sua conta do Google, ou com a sua conta da Apple, ou com a sua conta do X, ou então com a sua conta do Discord. Então, provavelmente você tem conta em algum desses servidores aqui. Se você não tiver, cria sua conta pelo menos no Google aí, que é grátis. Vou clicar aqui, ele já vai fazer o logoff para mim. Olha como é simples criar a conta aqui no Ideogram. Agora, você vem aqui e insere o seu prompt. Veja que eu não vou inserir nada utilizando de engenharia de prompt para inteligências artificiais geradoras de imagem. Eu vou colocar inclusive em português. Inclusive em português. Então vamos lá, ó. Crie uma capa de e-book que tenha o tema e vou colocar aqui sempre o texto que você quiser que seja inserido na sua capa, você coloca entre aspas. Pode ser duplas ou simples. Vou colocar aqui então 10 passos para
Vou colocar em maiúsculo para dar uma ênfase, mas pode colocar minúsculo, tá? Então vou colocar 10 passos para ficar rico ainda em 2024. Ou se você não quiser, acho que está muito grande, vou colocar aqui 10 passos para ficar rico só, porque aí eu consigo utilizar esse e-book em 2025, em 2026, porque todo ano tem gente querendo ficar rico. Então vou colocar aqui Magic Prompt, pessoal, eu gosto sempre de deixar on. Isso porque ele pega esse prompt e consegue fazer algumas adequações aqui para gente. Aspect Ratio seria a proporção da tela. Então, na proporção, eu vou colocar 2:3, que é o tamanho do A4. Você não consegue mudar a visibilidade, colocar Private. Isso porque você está utilizando da conta gratuita. E aqui tem algumas sugestões: fotos, ilustrações, renderização 3D, tipografia para ele trabalhar muito bem essa tipografia. Eu não vou utilizar nenhuma dessas sugestões, simplesmente vou clicar em Generate. Então nota que foi bem rápida aqui a geração, foram 15 segundos, para isso eu não vou nem pausar, que não vai dar nem tempo então da gente pausar, né? Veja que já está gerando, ele gera um preview aqui bem rapidinho e já transforma na imagem. Nunca se assuste com os previews, sempre são estranhos. Olha lá, 10 passos, aqui ele soltou uma palavra nada a ver, então essa eu não vou utilizar. Essa 100 milhos também não ficou muito legal. 10 passos para, ficou faltando ficar, aqui ficou faltando a, mas assim, eu vou pausar agora para gerar algumas variações aqui para gente, para escolher uma dessas capas. Todas as variações que forem geradas, eu volto aqui com vocês para mostrar pelo menos o resultado que nós tivemos. Então, não vou adaptar o prompt, pelo menos por enquanto. Se eu adaptar, eu te aviso no retorno. Bom, não precisaria nem ter pausado. Veja que esse já criou logo na sequência. Eu gostei desse. 10 passos para ficar rico. Se você quiser criar outras variações, reescrever prompt, pode ficar à vontade. Esse eu gostei bastante, mas ficou faltando o P. Infelizmente. Daria para reaproveitar isso aqui? Daria. Você consegue depois, não aqui na IA, mas você consegue levar para outras ferramentas como Photoshop, enfim, ou até mesmo no Canva e fazer um reparo aqui em cima, mas esse não vai ser o foco. Eu vou pegar essa capa aqui, essa vai ser aqui, nós escolhemos então. Então vou simplesmente clicar com o botão direito, não vou nem salvar a imagem, eu vou copiar. E nota que ficou uma capa aqui, pessoal, com uma imagem muito boa. Então vamos lá para o Canva agora, pessoal. Eu tenho algumas contas, eu tenho Pro, eu tenho a conta de professor, eu tenho a gratuita, que é essa aqui. Para você fazer aí no seu gratuito, você clica aqui em criar um design e você vai pesquisar por A4, simples assim. Você vai pegar o modelo que mais te agrada, se você quiser paisagem ou retrato, eu vou pegar o modelo retrato, que é o que me agrada mais, e vamos lá. Agora tem os modelos aqui. No modelo, você pode escrever livro ou e-book, tanto faz. Esses que tem coroazinha aqui são do modelo do Canva Pro ou do professor. E sempre que você passar o mouse por cima, ele coloca a quantidade de páginas para esse e-book. Veja que esse aqui tem 22, esse também 22, esse tem 11, esse tem 12. Dá para você utilizar esse layout aqui. Eu também não vou explicar nessa aula como você vai estruturar, criar aqui página a página do Canva. Isso lá no meu treinamento também tem como que você faz esse passo a passo. Mas agora não vai ser o momento. Apenas por uma questão de facilidade, eu vou utilizar uma outra conta para ir um pouquinho mais rápido na confecção. Mas se você quiser confeccionar nesse aqui, veja que é completamente possível e não está um layout ruim, pelo contrário, ele está um layout até bonito. Para você utilizar, basta você clicar aqui em aplicar 12 páginas,
que ele vai aplicar todas as páginas aqui do Canva para você. Bom, eu ia até utilizar essa outra conta minha aqui, mas eu não vou fazer a utilização. Eu vou utilizar dentro dessa aqui mesmo. Legal? Que é só uma explicação para você poder confeccionar então o seu e-book. Essa capa, o que eu vou fazer? Simplesmente vou apagar tudo que tem nela aqui. Poderia até utilizar aqui um pequeno atalho e vou colar a nossa imagem. Vou apertar aqui, no meu caso, janelinha do Windows e V, porque eu utilizo então a área de transferência, eu gosto de fazer a utilização, e vou reposicionar a capa. Olha que capa linda que nós conseguimos aqui para o nosso e-book, pessoal. Muito, muito bonita. Não vou ficar com muita minúcia aqui nessa capa. Agora, o que você vai fazer? Eu vou explicar da maneira mais simples possível para você. Existem maneiras um pouco mais automatizadas, mas eu vou te explicar da maneira mais simples. Vou colocar então o nome, então e-book. Vou colocar e-book 10 Rico. Normalmente eu utilizo esse padrão para não ficar nomes muito grandes. Você vai entrar aqui no seu e-book. Vai copiar então introdução, onde você tem, é interessante você ir dando zooms aqui, se você quiser ir, claro, trabalhando aqui algumas questões no Canva, você tem total autonomia, então você vai entrando e colando aqui parte a parte do seu e-book, pessoal, olha lá. Então, você tem a possibilidade então de agora ir personalizando ele, que vai ser uma das partes mais demoradinhas se você for fazer manual. Então, só uma explicação, até que eu faço pelo menos essa parte aqui para vocês. Só uma breve explicação. Por que, de repente, utilizar o seu e-book, né? Criar o seu e-book através do Gama App. Você consegue, mesmo na versão gratuita, ter a criação dos cartões de forma automática. Não vai dar para criar no Gama App gratuito o e-book inteirinho. Você vai ter que fracionar e algumas partes você vai ter que criar manual. Depois eu mostro na aula da semana que vem, na aula da sexta-feira que vem, eu mostro como você vai fazer isso, né? Então, tem um passo a passo ali para obedecer, mas ali é muito mais fácil. E depois tem uma ferramentinha que, se você perder essa aula, olha, eu não vou te perdoar, hein? Brincadeira. Você não pode perder, porque eu vou te mostrar uma ferramenta para tirar a marca d'água lá da ferramenta Gama App, beleza? Então aqui, simplesmente você vai criando o seu e-book de forma um tanto quanto manual, não tem problema. Você pode ir duplicando aqui os seus itens e simplesmente vai duplicando, copiando os itens aqui e colando item a item, que daqui a pouquinho o seu e-book vai estar pronto. Pô, Alexandre, o meu ficou esquisito aqui, cara, ficou faltando coisa, né? Ultrapassou. O que eu posso fazer? Bem simples aqui, você pode ou... opa, acabei não trocando aqui a introdução. Você pode reconfigurar a sua página aqui do seu e-book. Se couber, beleza, não coube ainda. Então, qual sugestão que eu te daria nesse caso aqui? Venha, duplique a página, tire o conteúdo, muito simples, e deixe apenas o conteúdo que faça referência ao que pede aí o seu e-book. Nesse caso aqui, eu vou tirar aqui até o 8, tudo bem? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vou tirar até o 8 e, claro, aqui eu vou deixar do 8 para o final. Ai, Alexandre, mas ficou 1, 2, 3. Aqui você vai refazer depois a configuração da sua lista,
Lembra que dá para fazer isso aqui, é bem facinho. Se você não sabe, depois me pergunta, entre em contato comigo que eu te explico no 1 a 1 aqui no privado. Maravilha então, pessoal. E agora é só você ir continuando e criando cada capítulo do seu e-book. Ao final, você pode ir ou duplicando ou adicionando novas páginas, que você vai ganhando bastante tempo para criar e confeccionar aqui então o seu e-book. Legal? Espero então que você tenha gostado dessa aula. Veja que é uma ferramenta extremamente poderosa que eu acabei de te entregar, que cria praticamente, não é, mas é praticamente um agente de IA para trabalhar para você criar aqui e-books extremamente robustos, completamente personalizados e que dá inclusive para você trabalhar com PLRs, que inclusive eu já estou estruturando aulas para te mostrar como você pode criar os seus PLRs utilizando desse prompt que eu passei para vocês aqui no chat GPT. Então, só recapitulando rapidamente, nós criamos apenas 2 chats do ChatGPT, 2 documentos de texto do Google, um ideogram e aqui o Canva para fazer a diagramação do nosso e-book. Se você gostou, peço para que você se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum desses conteúdos. E se você quiser conhecer o meu treinamento, principalmente o treinamento de inteligência artificial, lá eu te ensino do zero, do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código, um prompt no ChatGPT, até prompts extremamente profissionais, não só para o ChatGPT, mas também para Midjourney, Leonardo AI, diversas ferramentas que nós temos hoje da inteligência artificial. E todo o meu treinamento é devidamente atualizado toda semana. Não é atualizado por ano, não fica lá esquecido e nunca mais eu vou atualizar. Toda semana eu trago novas atualizações, novas informações para todos os meus treinamentos. Eu tenho diversos treinamentos, para quem não me conhece. Eu tenho treinamentos de programação full stack, desenvolvimento web com inteligência artificial, web design, os próprios treinamentos da IA Suprema, que são extremamente completos. Estou terminando agora um treinamento para você criar as suas próprias IAs, enfim, tenho diversos treinamentos. Se você tiver dúvidas, você pode me procurar aqui nos canais, mais uma vez, que eu te respondo com o maior prazer. E se você quiser saber mais dos meus treinamentos, eu deixo todas as referências aqui na descrição do vídeo. Deixo o meu abraço e eu te aguardo na nossa próxima aula. Vamos lá!